Quando a gente começou a fazer um trabalho de exportação foi bastante desafiador, porque lá fora a imagem do Brasil ela acabava sendo muito restritiva para alguns temas. É a Amazônia, é o Pantanal, é o Carnaval, é o ambiente, né? As pessoas alegres. Só que falar de vinho, né? Que o Brasil produzia vinhos e espumantes lá fora, era algo assim, sério. Da colônia Dona Isabel, hoje Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, até essa enoteca em São Paulo foram 110 anos e 4 gerações da Vinícola Salton. A empresa é a protagonista do terceiro episódio da série Histórias Centenárias. Posso começar então? Então vamos lá. A empresa ela foi fundada em 1910, mas a família ela veio para o Brasil 1878. E aí a família elaborava o vinho de maneira bem simples, que servia para os visitantes que cruzavam a região. Mas vendia também questões de queijo, né, fiambres, então era um pouquinho mais amplo. E com o passar dos anos, se enxergou uma oportunidade em se dedicar para o vinho. No final dos anos 70, basicamente, a gente tem alguns fatos que são interessantes para a empresa, né? Ali a gente tem uma empresa que ela estava, vamos dizer assim, tentando se profissionalizar, e isso exigiria uma série de mudanças da empresa, passando pelo papel da família. A família, né, que não é profissional, não tem como fazer parte do negócio. Os anos 80 foram também momentos decisivos para a empresa, por conta de investimentos e, como consequência, uma descapitalização no momento que o Brasil enfrentou dificuldades econômicas, com a hiperinflação, com os planos cruzados. Isso eu tenho na memória, até como criança, assim, de ser um momento difícil, né? Eu via assim, muito do desgaste emocional que tinha o meu pai, meus tios, né? Pela situação de momento, porque a gente basicamente encerrou aquele ano com uma série de produtos em ruptura e iniciamos o ano seguinte com uma fração ainda maior, aguardando a próxima safra. Então a gente passou um ano inteiro com dificuldades, rezando basicamente para que a safra seguinte fosse uma safra boa, senão a gente não ia conseguir dar a volta. Nos anos 2000 houve um crescimento, acho que muito importante da marca, né? Atrelado muito à evolução da qualidade dos produtos, né, diretamente, e houve uma movimentação de mercado interessante que foi o crescimento dos espumantes. Então hoje os espumantes eles são os nossos produtos mais representativos, né, onde a gente tem uma maior fatia de mercado, o foco nas exportações. O ano passado ele foi um ano, 2020, foi muito desafiador também em termos de gestão de cadeia produtiva, né? A gente fala muito na questão que é mais lúdica do vinho, mas a parte produtiva também ela tem seus desafios. Se começou um período muito restritivo em termos de lockdowns e em termos de fluxos de trabalho, né? E a gente seguiu trabalhando com quadros reduzidos, com fluxos menores, mas essa decisão ela foi importante para que a gente conseguisse avançar esse segundo semestre com estoques suficientes para atender a demanda de final de ano. O vinho, ele se tornou uma companhia no isolamento. As pessoas começaram a consumir um pouquinho mais, pequenos prazeres que elas podiam ter em casa. E permitiu também, por questões econômicas, um incremento das exportações. Sentimos algumas situações de garrafas pontuais, as rolhas são exclusivamente importadas. E houve sim um descompasso, porque em vários países, os países de origem também estavam passando com dificuldades, né, em termos portuários, em termos de logística. Mas justamente essa estratégia de manter um fluxo produtivo,
garantir uma compra, né, num cenário incerto, permitiu com que a Salton atingisse números surpreendentes para o ano nas dificuldades que se apresentaram. A carga tributária do setor vinícola é muito elevada, né? E essa discussão que envolve aspectos tributários é algo que remonta, acho que décadas e décadas, né? Então, felizmente, nesses últimos anos a gente teve uma interlocução positiva. O Estado do Rio Grande do Sul ele retirou a substituição tributária e claro que esse tema de reforma tributária sempre ganha importância, né, para o setor, justamente porque a gente carrega naturalmente uma carga tributária que ela penaliza muito o produto, né? Hoje, mais de 50% de um preço de venda é composto de impostos, né? Então, é o sabor amargo do vinho, é o imposto, não é o líquido. Em 2016, enfrentamos talvez a menor safra da história do setor. Foi uma safra com uma quebra gigantesca, foi próximo a 67% a quebra da safra. Era algo não visto, então basicamente a gente operou uma safra quase sem uvas e depois sucessões de movimentos de país que foram difíceis, né? A gente enfrentou a questão impeachment, depois pegamos a greve de caminhoneiros. O ambiente político talvez ele tenha sido, na minha experiência, um dos maiores vilões, né, que a gente pode ter no mercado, né? Porque tudo acaba refletindo na confiança do mercado em termos de investir, não investir, né? E são situações que sim preocupam, né? Preocupam porque realmente eles mexem com um ponto de segurança para investimentos, para olhar para o futuro, né? Como é que as coisas serão daqui para frente, né? Então a gente usa um pouquinho dessa sabedoria da empresa que a gente foi adquirindo e foi adquirindo com muitas dores, né? Através de erros, né? E acho que justamente esse movimento ponderado, né? Entender as posições, né? Ser respeitoso ou ser pelo menos considerar as opiniões é algo fundamental, né? Em qualquer aspecto, seja no aspecto político, seja no aspecto de uma empresa, né? No aspecto de mercado, a gente sempre tem que ser democrático, que poderia ser melhor, né? Poderia ser mais fácil, né? nesse aspecto, mas faz parte do jogo também.